passada a gente falou, agora a gente começa, tá, gente? Então, mandar um alô aí pro pessoal aí, pra chegar, tá bom? A gente atrasou aí uns minutinhos pra começar, eu também passo um pouquinho do ponto, tá bom? Só pra dar uma horinha certinha pra gente não perder nada, tá certo? Galera, então vamos lá. Aula passada falamos sobre fatores que alteram a velocidade da reação, certo? Então, alguns fatores, a gente começou com temperatura, né, luz, eletricidade, e aí a gente parou na concentração, que é o mais importante aí, que a gente determinou uma lei cinética, certo? Lei cinética ou lei da velocidade é a mesma coisa, tá bom? Então, ó, só lembrando vocês, lei cinética nada mais é que uma relação matemática entre velocidade da reação e a concentração dos reagentes. O que a gente percebeu? Que ao aumentar a concentração dos reagentes, eu aumento a probabilidade de ter um choque efetivo, colisão efetiva, ou seja, formar o meu produto, certo? E aí a gente faz uma relação matemática com essas concentrações. Então, basicamente, é o seguinte. Vamos lá. Reação genérica. A mais B formando C mais D. Tá? Onde eu tenho os coeficientes estequiométricos. Para A, eu vou chamar de Azinho. Para B, B minúsculo. C minúsculo. D minúsculo. Tudo bem? Se a reação ela é não elementar... Então vocês devem lembrar disso aqui, ó, reação não elementar. A gente tem que fazer, tá? A gente tem que fazer aquela análise nos dados experimentais. Então, ó, se a reação é não elementar, ele te dá só essa reação não elementar, tá? E aí ele fala pra você, olha, eu quero a lei cinética em cima disso. Você vai fazer análise dos dados. Então, vou até escrever aqui, ó, pra gente lembrar. Análise dos dados. No caso, os dados experimentais. Tá? Então, o cara vai ter que te dar os valores, aquela tabelinha. Então, a gente faz aquela análise. Ah, dobrei a concentração do reagente tal, do reagente A. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou? Então, é elevado a 1. Dobrei a concentração do reagente B. Quadruplicou a velocidade. Então... concentração do reagente B elevado ao quadrado. A gente sabe então que velocidade é igual a uma constante K de proporcionalidade vezes a concentração dos reagentes. No caso seria quem? A vezes B. Isso é elevado a alguns fatores. Vou colocar isso aqui, ó, N e M. Tá certo? Onde N e M a gente vai tirar dos dados. Tudo bem? Agora, se a reação... tá, for não elementar, claro, se ela é não elementar, só lembrando vocês, o que é uma reação não elementar? Que não ocorre, melhor, ocorre em etapas. Ocorre em etapas. Onde essas etapas... essas sim são elementares. Então, bom, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo qualquer, vou colocar aqui. Deixa eu dar uma roubada aqui num exemplo, para ficar mais fácil, tá? Ó. (2NO) formando N2O2. Depois, N2O2 reagindo com O2, formando 2NO2. Bom, aqui seria a gente analisar da seguinte forma. Eu tenho primeira etapa e segunda etapa da reação. Ou seja, primeiro acontece isso daqui. Duas moléculas de NO se chocam, formam N2O2, perdão. Né? Na sequência, N2O2 se choca com a molécula de O2, formando 2NO2. Tudo bem? Se eu somar estas duas etapas, a gente vai chegar na reação global. Então, ó, o que vai acontecer?
a gente tem a formação de 1 mol de N2O2 na sequência consumida. Então eu posso simplificar, né? Vai me sobrar o que aqui, ó? 2NO mais O2 formando 2NO2. Esta reação global, eu digo então que esta reação ela é não elementar. Por que não elementar? Porque na verdade ela é formada por reações intermediárias. E essas etapas elementares, são reações elementares. Reações elementares são aquelas que ocorrem de uma única vez, ou seja, dentro dessa reação não tem outras etapas. É só essa e pronto, acabou, tá bom? Agora, dentro desta reação, existem essas duas acontecendo, tá? Então, para se chegar nesse produto, passa por essas duas reações, certo? Se o cara te informa isso daqui, pessoal, né? Se o cara te informa isso daqui, fique atento. Por quê? Porque se a reação ela é elementar, então ó, se a reação for elementar, ou seja, aquela que ocorre numa única etapa, não tem etapas intermediárias, a gente faz o seguinte, então vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos considerar que ele é elementar. Eu faço assim, ó, V é igual a uma constante K vezes a concentração dos reagentes, que é quem? A vezes B, certo? Só que agora, eu não vou precisar analisar em tabelas igual esse anterior. Uma que o cara não vai nem te dar a tabela com os experimentos, com os valores. Ele só vai falar, a reação é elementar. Se ela é elementar, você vai levar o próprio coeficiente estequiométrico. Então, o A você vai levar a Azinho. O B, a Bzinho. É só isso que você faz. Fica muito mais fácil. Qual que é a parte mais chatinha, mais difícil de trabalhar? Quando a reação é não elementar e o cara vai te dar os dados do experimento. Então ele vai dar lá, experimento 1, 2, 3, 4, enfim, 5, 6, não importa quantos. Você vai comparar de 2 em 2, onde, né, você tem que manter, por exemplo, o B constante e altera a concentração de A. E aí você vê o que acontece com a velocidade. Se ela dobra, se ela triplica, quadruplica, enfim, faz as suas análises. Depois você faz a mesma coisa para o B. Vê a variação da concentração e o que acontece com a velocidade por causa disso. Certo? Agora, se o cara falar que a reação é elementar, ou ele dá essa situação, e ele fala para você, olha, tem essas reações aí, as intermediárias e a global. Determina para mim a lei cinética ou a lei da velocidade disso. Como é que você vai fazer? Você vai tirar da global, você vai tirar da segunda etapa, da primeira etapa? Qual que você tira? Pessoal, você tem que tirar da etapa elementar. Então, essa global sai fora. Não é dela que você vai tirar. Você vai ter que tirar de uma dessas duas. Agora, qual das duas? O cara vai te informar qual é a lenta. Inclusive, vou colar aqui para saber qual que é a lenta. Deixa eu ver. Ixi, não tem marcado. Mas essa primeira aqui, ó. Essa primeira. Essa é a etapa lenta e essa é a etapa rápida. Então, você vai tirar a lei cinética, a lei da velocidade, em cima da etapa lenta. Por quê? Porque é a etapa lenta que vai determinar a velocidade da reação. Então, para este exemplo, ficaria como? Velocidade é igual a uma constante K vezes a concentração de quem? Reagente. Então, ó, para essa etapa lenta. Então, é dessa daqui que eu vou tirar a informação, ó. Que é uma etapa elementar. Então, vai ser concentração de NO. Isso é elevado ao próprio coeficiente. Então, isso aqui é elevado ao quadrado. Pronto, tá aí. A sua lei cinética para esta reação é essa. Tudo bem? Pessoal, já eu dou uma olhada aí se tem alguma pergunta, tá? Porque eu tô sem o computador agora, coloquei ele para reiniciar. E ele deu uma travada boa aqui, viu? Eu acho que ele tá chegando no fim da vida já. Tá idoso, coitado. Então já tá na hora de eu comprar um outro computador, né? Mas a gente está em crise, não está fácil para ninguém, e investir num novo computador tá fácil não. Mas eu vou fazer isso, tá bom? Beleza? Tranquilaço isso aqui, né? Infelizmente não vai dar para colocar os exercícios agora, mas tranquilo, qualquer coisa, na próxima aula a gente faz só uma aula só de exercício. Pode até ser, ó, acho que é até legal a ideia. Né? Então essa aula a gente retoma isso daqui, como a gente acabou de fazer. Falta mais alguns fatores que alteram, entra em equilíbrio químico.
Na próxima aula a gente já tem bastante coisa só para fazer exercício. Fechou? Ou eu faço alguns, um pouquinho de teoria, também ficar só no exercício é chato, né? Um pouquinho de cada. Mas tá ligando aqui, né? Qual que ligar eu faço alguns exercícios com vocês. Beleza? Bom, deixa eu só apagar aqui. Vamos para outros fatores aí que alteram a velocidade da reação. Fatores bem facinhos aí, tá? Bom, pelo que a gente já determinou, faltam alguns fatores. Então um deles é superfície de contato. Esse é facinho, né? Esse é facinho. Por que facinho? Porque agora, ó, como vai ficar fácil, a gente vai relacionar muito com concentração, tá? Então, por exemplo, todo mundo deve lembrar, né? Quando a gente coloca a vitamina C, que vem em pastilhas na água, há a liberação de um gás, CO2. Quando a gente coloca os sais de frutas, né, os antiácidos, tá, também ocorre a liberação. Hoje, inclusive, né, os antiácidos são vendidos agora em pó. Antes era na pastilha. A gente tinha que esperar a pastilha efervescer, né? Então, liberar todo o gás e aí ela sumir, aí você poderia beber, tá? Claro que poderia beber antes, mas ia ser ruim, você ia ficar arrotando bastante, porque ia estar fazendo ainda efervescência no seu estômago, não seria legal, certo? E aí o que acontece? Hoje a gente tem um pozinho, você percebe que efervesce muito rápido, né? Por que efervesce muito rápido? Porque a gente tem uma área de contato maior na reação. Simples a ideia. Imagina só, você tem um comprimido, tá? Lá de vitamina C ou de eno, tal, enfim. Você tem um comprimidinho e aí no segundo momento, né, esse comprimido você colocar em água e o outro você pega e quebra ele em vários pedacinhos, tá? Quebra em pedacinhos. Então eu vou só colocar aqui alguns pedaços, tá, para representar isso, tá bom? Já dá para perceber aqui, né? Então, como se tivesse quebrado um comprimido. O que a gente percebe, né? Eu tenho, no primeiro momento, esta área externa do meu comprimido em contato com a água. Então eu posso dizer que eu tenho uma certa concentração, não é? Porque é esta área externa do comprimido que está em contato com a água e está ocorrendo a reação. Beleza? Tranquilo. Aí eu vou lá e quebro em pedaços menores, farelo, enfim, ou pego o pozinho. Reparem que você vai continuar tendo a mesma área que você tinha antes em contato com a água, né? Ó. Mesma área que você tinha antes, só que agora você tem uma área um pouco maior. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, interna, antes não estava em contato com a água. Então, de certa forma, o que você fez? Você aumentou a concentração. Então, ó, daqui para cá há um aumento da superfície de contato. Mas também eu posso dizer que daqui para cá, da esquerda para a direita no caso, há um aumento da concentração, não é? Há um aumento da concentração do meu reagente. E a gente sabe, já estudamos isso, já acabamos de ver aqui, que o aumento da concentração do meu reagente aumenta a probabilidade de formar o produto e, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação. Certo? Então o que a gente percebe? Que quanto maior for a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Certo? Muito simples a ideia, pessoal. Toma cuidado, né? Não vai ler com rapidez aí, sem muita atenção nos exercícios e perder a chance de acertar essa questão de cinética que é super de boa, tá bom? Outro fator, pressão. Claro que aqui a gente estaria falando bastante tratando de gases, né? Tratando de gases, aí a gente vai lá e aumenta a pressão do sistema. Claro que eu posso aumentar a pressão do sistema de algumas formas, né? Para você que estudou gases já, tanto na química quanto na física, vai lembrar.
né? Então a gente tem lá, para a gente aumentar a pressão num sistema fechado, por exemplo, a gente pode fornecer calor para as moléculas do gás. Mas a gente viu que aumentar a temperatura já aumenta, né, a velocidade. Beleza, né? Aumentaria a pressão do recipiente e também aumentaria a velocidade. Tá. Agora vamos tentar aumentar a pressão de uma outra forma. Como é que a gente aumenta a pressão sem mexer com a temperatura? Fazendo o que com o volume? Diminuindo o volume. Tá? Por quê? Porque a gente tem que imaginar o seguinte, Champs. Você tem lá um recipiente, certo? Ó, vou desenhar bem simplesinho aqui, ó. E aí você tem um êmbolo. E aqui dentro você tem o gás, tá? Então o que é a pressão do gás? Pelo movimento desse gás, ele está se chocando na parede do recipiente. Então, ó, todo o choque aplicado a esta área, que é a parte interna do recipiente, geraria uma pressão. Força sobre ar, pressão igual a força sobre ar, então essa força seria o choque das moléculas na parede do recipiente, ou seja, sobre a área do recipiente, beleza? Só para a gente ter uma noção. Aí, você tem uma certa pressão, tudo bem. Aí o que você fez com esse êmbolo? Você abaixou esse êmbolo. Você deve imaginar isso lá com aquela seringa de injeção. Quando você diminuiu esse êmbolo, então olha, passou daqui, né, para cá. A gente forçou com que as moléculas se aproximassem. E aí, consequentemente, né, você tem uma distância menor para essa molécula percorrer e ir se chocando na parede. Consequentemente, no mesmo intervalo de tempo comparado com a situação anterior, a gente vai ter um número de choques maior agora. E o número de choques maior, pressão igual a força sobre área, é como se eu aplicasse, né, a força é a mesma, vamos pensar assim, tá? Mas como a área diminuiu, consequentemente a pressão aumenta, né? Então você vai ter um número maior de choques no mesmo intervalo de tempo, tudo bem? Consequentemente você aumenta a pressão. Então, ó, você diminuindo o volume, você aumenta a pressão do sistema. Claro que você aumentaria a pressão do sistema também aumentando a temperatura, mas aí a gente já falou de temperatura lá atrás, na aula anterior, tá? Não me importa. Agora vamos pensar. Se você, acabei riscando tudo aqui, né? Ficou feio. Se você diminui o volume, consequentemente aumenta a pressão. Você concorda comigo que as moléculas vão se chocar mais entre elas? Porque elas vão estar mais próximas e não tão espaçadas agora? Sendo assim, pessoal, a probabilidade da gente ter uma colisão efetiva também é maior. Se a probabilidade de colisão é maior, a velocidade é maior. Certo? De boa? Fácil, não? Olha, eu tô conseguindo abrir aqui, hein, gente? Eu acho que vai, hein? Acho que vai dar pra gente terminar isso aqui e fazer alguns exercícios. Tá bom? Antes de começar, equilíbrio. Baby Shark. Eu quero ver agora se vocês mandaram alguma pergunta, alguma coisa. Deixa eu abrir aqui também. Até iniciar a gente vai seguindo aí. Agora um fator importantíssimo. Nossa, esse é topzera. Que todo mundo conhece, tá todo mundo esperando por ele, né? Catalisador. Certo? Pessoal, catalisador é uma coisa que a gente adiciona à reação e esse catalisador, claro, é uma substância, tal, enfim, a gente coloca lá. Ele não é um reagente. Às vezes ele reage, às vezes não, tá? Eu vou mostrar os dois tipos para vocês, tá? Eu tenho, né, alguns exemplos aqui, a gente vai pegar esses exemplos para mostrar. O que acontece? Catalisador, ele faz com que a velocidade aumente, a velocidade da reação, a formação do subproduto aumente, tá? Mas eu gosto de chamá-lo, eu gosto de falar a seguinte coisa, tá? Catalisador faz parte do processo, mas não da reação. O que isso quer dizer? Você fala, pessoal, não tem nada a ver, né? Parece a mesma coisa que você falou. Mas olha só, eu gosto de entender da seguinte maneira. Catalisador faz parte do processo, certo? Então, começa lá reagentes, vai ter a reação, forma produto, tudo bem? Então, o catalisador faz parte desse processo. Ele pode reagir ou não durante esse processo. Mas, do jeito que ele entrou, ele sai. Tá?
Então você não tem um produto formado com o catalisador. Deu para entender? Então o catalisador ele pode reagir no meio, nas etapas intermediárias, mas ele é regenerado no final. E aí é como se ele não tivesse feito parte da própria reação. Então a reação, sei lá, carbono mais O2 forma CO2. Esse eu sei que é a reação. Aí eu coloco um catalisador, aumenta a velocidade. A reação não deixou de ser carbono mais O2 formando CO2. A única coisa é que eu formei o CO2 muito mais rápido. Como? Com a ajuda de um cara, de um catalisador. Tá? É isso que ele faz. Então, tá, mas como é que ele age? Então, deixa eu só ir abrindo aqui as coisas aos pouquinhos. Catalisador, então ele acelera, ele aumenta a velocidade. Então ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Então essa é a ideia. Então vamos lá. Olha só, Baby Shark. Deixa eu só ir colocando já aqui rapidinho. Conforme eu vou falando com vocês, já vou tentando entrar aqui na página do Facebook. E aí a gente já vai acertando. Esse é o teu gráfico. O gráfico é dessa maneira, né? Ó. Entalpia do reagente, entalpia do produto. Aqui no topo a gente tem o que a gente chama de complexo ativado. E a gente tem uma energia para se chegar ao complexo ativado. Essa energia é o que a gente chama de energia de ativação. Tá bom? Então, esta quantia aqui, ó, está em verde. Oh, tasqueira. Deu uma errada aqui, hein? Tá certo? Aí o que acontece? Você vai lá e adiciona um catalisador. Sabe o que ele faz? Ele faz com que essa curva ela diminui de tamanho. Então você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Reparem que agora o seu complexo ativado ele cai. A sua energia necessária para chegar no complexo ativado agora é essa, ó. Então você tem agora uma energia de ativação com catalisador, tá? Então você diminui essa energia de ativação. O que, diminuindo o potencial, né? Que é essa barreira, vamos imaginar, lembra que eu falei para vocês na aula passada, é como se fosse uma barreira para a reação acontecer, né? Você diminuindo esta barreira, você facilita com que haja a formação do produto, né? Então fica mais fácil de você chegar até a formação do produto. Por esse motivo que você vai lá e acelera a reação. A gente pode ter aí, né, uma catálise homogênea ou heterogênea. Então eu vou dar dois exemplos aqui para vocês para a gente saber essa diferença. Vou apagar aqui. E eu vou pegar o exemplo. Catálise homogênea, ou seja, todas as fases são iguais, né? Não tem duas ou mais fases na reação, você não percebe diferença, ou seja, está todo mundo dissolvido em água, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Ui, caramba, derrubei. Vou colocar um exemplo aqui bem simplesinho, ó. H2O2 mais I2 e menos, perdão. Formando H2O.
IO-. Na sequência, ficar bonitinho aqui, ó. Bom, tá aqui, ó. Meu produto formado, tudo isso aqui é que não coube, né? Ah, vamos dar um jeito de apertar. Fica mais bonitinho, certo? O que a gente percebe aqui, ó. A gente tem H2O2, água oxigenada, reagindo aí com o íon I-, tá? Reparem que a gente vai ter a formação de água mais o íon IO-, consequentemente, na sequência, a gente tem esse IO- reagindo com outra molécula de H2O2, formando água e O2. Então, querendo ou não, se a gente somar estas duas reações, reparem só, IO- eu formo e eu já consumo na sequência. E eu tenho I- no reagente e menos no produto. Tiro fora. Então a minha reação de fato é quem? 2H2O2 formando duas moléculas de água mais uma molécula de O2. Reparem que como catalisador a gente usa o I-, tá? Que geralmente aparece aqui em cima. Ou a gente escreve catalisador. Tá bom? Então este é um catalisador homogêneo, por quê? Porque o íon está dissolvido em água, reparem que a gente tem água, né? Aqui provavelmente era aquoso, então eu não coloquei, mas está dissolvido em água também, então a gente tem uma catálise homogênea, pode aparecer dessa forma para vocês. E uma catálise heterogênea, que é quando você tem, por exemplo, um sólido. Aí você tem lá uma solução líquida, né? Tudo dissolvido em água, você vai lá e adiciona um sólido que não, ele não se dissolve no sólido. Mas eu tenho um exemplo aqui bem simples, bem clássico na verdade, né? Desse exemplo. Catálise heterogênea. Reação orgânica de adição, chamada hidrogenação, hidrogenação catalítica. O que a gente tem? A gente vai ter um alceno, ó, C dupla carbono. Eu vou colocar um alceno pequenininho, um eteno, tá bom? Tá aqui, ó, Baby Shark. Vou reagir com H2, gás hidrogênio. Sabe o que acontece? A gente quebra a ligação sigma, porque aqui a gente tem, né? Perdão, a gente quebra a ligação pi, a gente tem uma pi e uma sigma. Então a gente quebra a ligação sigma e entra o H2. Então a gente adiciona, é uma reação de adição que a gente chama. Eu vou apagar essa parte da direita do gráfico, eu vou usar essa parte aqui embaixo, tá? Então a gente faz o seguinte, ó. A gente vai ter a formação do CH2 ligado ao CH2, rompe essa ligação dupla e entra os hidrogênios aqui, ó, do H2. Então a gente tem uma reação chamada reação de adição, no caso hidrogenação catalítica. Sabe onde a gente vê isso? Pega o óleo vegetal, tá? E a gente faz essa hidrogenação catalítica. O que a gente está fazendo? O óleo vegetal, né, é rico em ácidos graxos. Ácidos graxos insaturados. O que é insaturado? Possui duplas. Então ele é todo torto, o que diminui a interação intermolecular, o que torna então, né, essa substância líquida, certo? Aí eu vou lá e vou quebrando a ligação dupla, a estrutura vai se tornando cada vez linear, mais linear. E aí a área de interação aumenta. Se a área de interação aumenta, agora fica mais difícil as moléculas se movimentarem, né? Se moverem entre elas. O que vai se tornando essa substância cada vez mais pastosa, indo para o sólido, certo? Então a gente pega o óleo vegetal, faz a hidrogenação catalítica, a gente vai obter então a manteiga.
A margarina, né? A margarina no caso, desculpa. Repare então que a margarina tem aquele aspecto mais pastoso e ela vem do óleo vegetal. Então é uma forma de produzir aí a margarina na indústria. Beleza, champs? Bom, só falta falar do catalisador, né? Essa hidrogenoxidação catalítica, ela não é assim tão fácil de fazer, tá? Ela não acontece assim tão rápido. Aí a gente vai lá e usa um catalisador, tá? Geralmente esse catalisador é a platina. É a platina misturada em carbono, enfim, eles fazem uma mistura. Então, seria uma platina sólida. Então, como é que ocorre essa reação mais ou menos? Da seguinte maneira, champs, tá? Vou mostrar aqui uma imagenzinha, vocês devem lembrar da aula, no dia que vocês assistiram talvez essa aula. O professor deve ter mostrado isso para vocês. Então é basicamente o seguinte, você vai ter lá o metal, tá? A platina, então tá aqui ó, representando o metal. Aí o que acontece? O gás hidrogênio, que é o H2, ele é absorvido pela platina. Então, como se ele se aproximasse e começasse a interagir um pouco com a platina. O que vai acontecer é o seguinte, a ligação sigma entre hidrogênio e hidrogênio vai enfraquecer. A mesma coisa ocorre com a minha ligação π. Então, ó, a minha ligação π, ela também é enfraquecida pela absorção do eteno aqui, ó, a platina. E aí vai ocorrer a ligação, a quebra da ligação. Sigma aqui e a π aqui. E é claro que este carbono, não vou mostrar tanto detalhe aqui, tá? Ele vai acabar se ligando a esse hidrogênio. Então, quando ocorre a quebra da ligação π, há a entrada desse primeiro hidrogênio e depois, é claro, a entrada do segundo hidrogênio no segundo carbono, formando como produto o gás etano, que seria isso aqui, ó. Pronto. Claro que aí no processo eles vão sair fora da interação com o metal e a gente obtém aí só o etano, tudo bem? Então reparem que na reação a platina só faz com que a energia de ativação diminua. Por quê? Porque por essa adsorção que ocorre entre os reagentes no metal, ele enfraquece as ligações, facilitando a quebra e a entrada então do grupo, né, H2 a insaturação. Então você facilita que essa reação aconteça de maneira mais rápida. Imagina isso na indústria, né, fabricação lá da manteiga, se não tivesse catalisadores, né, provavelmente a hidrogenação por si só, né, não é sempre que vai conseguir romper essa ligação dupla e entrar nesse grupo, tá? Então pode ser que demore um pouquinho mais e aí você precisa disso, certo?